Este é mais um programa da nova série Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e meu companheiro Eduardo Weaver debatemos assuntos relacionados à obra do grande filósofo indiano Jiddu Krishnamurti. Hoje nós vamos falar sobre um tema que o Krishnamurti sempre volta a ele, que tem a ver com a função, o lugar exato do pensamento nas nossas vidas. Esse é um tema extremamente importante, ao mesmo tempo sutil e delicado, porque o que nos faz humanos é a nossa capacidade de pensar. É isso que fundamentalmente nos diferencia dos animais. Já se disse que o homem é um animal racional. Ao mesmo tempo que o pensamento nosso, individual, e o pensamento humano é capaz de gerar tantas coisas fantásticas, tanta tecnologia avançada, tanto conhecimento, tanta informação, ao mesmo tempo o pensamento nem sempre é capaz de produzir felicidade, seja no nível individual, seja no âmbito coletivo. E o Krishnamurti sempre diz que o pensamento tem o seu lugar próprio. O que você acha disso, Eduardo? Qual seria o lugar próprio do pensamento nas nossas vidas e onde é que ele, vamos dizer assim, entrando, ele atrapalha, ele gera alguma coisa inadequada? Marcos, essa é uma das questões mais centrais dentro dos ensinamentos do Krishnamurti, que ele, de certa maneira, ele desconstrói o endeusamento que a nossa civilização fez para o pensamento, como se fosse a faculdade mais importante do ser humano. E especialmente a nossa civilização ocidental mais recente, dos últimos séculos, tem colocado o pensamento como algo assim que caracteriza realmente o ser humano. Tanto que Descartes dizia, penso, logo existo. Então o pensamento é colocado assim como uma função primordial. E de fato ele tem uma importância muito grande, como você falou, o ser humano é um ser pensante. Mas o problema é que o pensamento tem os seus limites. Isso aí a própria filosofia ocidental descobriu. A razão ela é limitada. A maneira com que o pensamento opera é sempre baseado na dualidade. Sempre tem você conhece a luz comparando com a sombra, conhece o certo comparando com o errado. Então sempre existe essa dicotomia, esse trabalho dentro do campo da dualidade que, de certa maneira, se contrapõe à visão da comunhão, à visão integrativa, à visão unitária do universo, que praticamente todas as tradições espirituais preconizam como sendo fundamental para a realização espiritual. Então nós temos que começar a investigar aqui, primeiro, por que o pensamento se tornou tão importante? E por que essa visão unitária, espiritual da vida foi sendo colocada em segundo plano? Eu acho que esse é um tema assim que nos leva a procurar entender por que nós chegamos a uma sociedade tão racionalista e que menospreza tanto o lado intuitivo, o lado do coração, vamos dizer assim, e que acaba entronizando o pensamento, o intelecto. Pois é. Eu acho que para a gente poder mergulhar nesse tema, talvez a primeira questão que caberia ser levantada é se nós somos o pensamento ou se existe consciência além do pensamento. Normalmente as pessoas acham que elas são o pensamento. O pensamento é como se fosse a parte mais recôndita do ser humano, aquela coisa que se produz numa câmara secreta, que seria a nossa mente, que a gente pensa que ninguém lê, e ali a gente acha que a gente é aquilo. Dependendo do que a gente pensa, é o tipo de vida que a gente leva, não é isso? A pergunta que eu faço é a seguinte: se o pensamento é capaz de silenciar, de serenar, de se aquietar, não de uma forma imposta, não de uma forma forçada,
talvez pela própria compreensão de como ele funciona, de como ele opera, mas a questão é, no silêncio do pensamento, na quietude mental, existe percepção, existe consciência, existe um ver direto. O que você acha? Essa é uma questão fundamental, porque a nossa civilização foi toda montada nesse endeusamento do pensamento. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, recém-formado, eu trabalhei no Aeroporto Santos Dumont, no ambiente militar, inclusive, né, embora sempre tenha sido civil, mas na mesa do meu chefe tinha lá uma plaquinha, pense. Ou seja, o que estava implícito nesse pense, né? Você não pode deixar a sua mente ociosa, você tem que estar com a mente sempre ocupada, sempre pensando. Você não pode desperdiçar tempo, né? Porque pensar é estar proativo, é estar produtivo, é estar voltado para fazer alguma coisa. Então, como a gente não pode perder tempo, o nosso tempo é muito precioso, então a gente tem que estar sempre pensando. E isso gerou quase que uma doença, né? A gente ter que ocupar a mente o tempo todo com alguma coisa e não permitir o momento da pausa, que é tão fundamental, né? Esse aquietar-se que você mencionou é o momento do silêncio, o momento da pausa, que deve se equilibrar com o movimento da ação, o movimento em que o pensamento está ativo, está investigando alguma coisa, está procurando entender algum processo. E isso também é muito necessário na nossa vida, né? O Krishnamurti uma vez falou numa palestra dele que se você não pensar, na hora de ir para o trabalho você vai perder o ônibus. Então tem coisas para as quais, ou algumas coisas, o pensamento é fundamental. Você não pode abrir mão do pensamento e viver sempre com a mente vazia, vamos dizer assim, né? Nós somos impelidos a pensar pelo próprio desenrolar, pelos impulsos, pelos estímulos que a vida nos traz. Mas se nós não criarmos o momento da pausa, o momento, podemos chamar também da meditação, a nossa vida fica um atropelo contínuo, a gente fica naquele ciclo vicioso, né? Que nem um moto contínuo, né? Em que nós não temos momentos de paz, momentos de processar aquilo que nós absorvemos pelas sensações, não temos a possibilidade de aprender também, que o aprendizado supõe um processamento, um momento de reflexão, de deixar que aquela experiência, aqueles pensamentos assentem e sejam, de alguma forma, introjetados na nossa psique. Pois é, eu acho esse tema fascinante, porque se a gente olhar bem, o pensamento é capaz de produzir coisas fantásticas, absolutamente fantásticas, como é capaz de produzir coisas tenebrosas, né? Você vê a riqueza de tecnologia que a humanidade atual foi capaz de produzir. Essa coisa da comunicação instantânea, a internet, tudo isso foi sendo desenvolvido, uma ideia atrás da outra, cada vez com maior eficiência. Então, ao mesmo tempo, o pensamento é capaz de construir pontes, máquinas, aviões, coisas fantásticas, mandar o homem à lua. Ao mesmo tempo, ele é capaz de coisas abomináveis, como, por exemplo, um suicídio, né? A pessoa que chega a cometer o suicídio, ela começa a pensar naquela ideia, aquela ideia vai crescendo, chega uma hora que a ideia é maior do que ela e ela acaba fazendo aquela coisa tão abominável, né? Enfim, a gente vê que o pensamento é uma força poderosa, é uma energia de ação. Mas essa civilização baseada exclusivamente no pensamento, ela não tem sido capaz de gerar felicidade. A felicidade no plano individual vira consumismo, né? Vira sucesso, vira ser melhor do que os outros, tudo isso em decorrência das comparações que o pensamento está sempre fazendo. E no plano coletivo, né, competição entre nações, exploração, até mesmo guerras, né, ideologias lutando contra ideologias, tudo isso é produto do pensamento. Eu acho que na questão anterior, pelo menos para mim, ficou claro que nós não somos apenas o pensamento.
O pensamento, assim como nós temos as mãos, os braços, as pernas, são instrumentos para que a gente possa pegar as coisas, para que a gente possa se locomover. O pensamento é como se fosse um computador sofisticado que a gente usa para se programar, para agendar, para marcar o horário de se encontrar, para saber qual o caminho que vai tomar, qual o ônibus que tem que tomar, né? A que horas e por aí vai. Então esse computador fantástico que é a nossa mente, atuando através do nosso cérebro físico, como eu disse, é capaz de coisas extraordinárias, mas também é capaz de coisas abomináveis. Então a pergunta, mais uma que eu lanço para a nossa reflexão é: seremos nós capazes de usar o pensamento quando ele é adequado e talvez aprender a serená-lo para que uma inteligência maior do que ele, uma inteligência harmônica, uma inteligência criativa, uma inteligência integradora, vamos dizer assim, possa permear o nosso viver, né? Então a pergunta é essa: seremos nós capazes de usá-lo quando precisamos dele e de naturalmente aquietá-lo quando ele passa a ser um problema? Essa é uma questão importante e não é fácil de ser respondida, porque sempre que nós pensamos em aquietar um pensamento, surge aquela ideia: existe um eu, alguma entidade que está por trás do pensamento, que está querendo programar o pensamento, está querendo condicionar o pensamento para que ele faça só as coisas que você entende como positivas e deixe de fazer aquilo que é nefasto, que é prejudicial. Mas, na verdade, quem está controlando o pensamento é o próprio pensamento. Então acaba sendo um jogo, né, em que você acha que você está controlando o seu pensamento, mas é o próprio pensamento que está agindo e tentando, de alguma maneira, simular uma compreensão. Então a gente tem que entender o que está por trás, por exemplo, de uma ação egoísta, uma ação agressiva, uma ação que prejudique os outros. Nós não podemos dizer que o pensamento é culpado por qualquer ação negativa que a gente venha a desempenhar. Ele é um instrumento, é uma faculdade que nós temos que pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Eu lembro que a Blavatsky, ela falava muito sobre essa questão, né? Que o pecado seria usar o pensamento, ou seja, a nossa faculdade mental, que é uma faculdade divina, que segundo as tradições antigas foi roubada dos deuses, como no mito de Prometeus está implícito, usar essa faculdade que é preciosa para fins egoístas, para satisfazer desejos inconfessáveis, enfim, usando um atributo que é superior, que é intrínseco ao ser humano, de uma forma negativa, de forma a satisfazer os seus instintos, seus desejos inferiores. Então, eu acho que aí entra uma questão que a gente tem que levar em conta, dizer, o que está por trás do pensamento, né? Não pode ser um eu que vai controlar o pensamento, porque esse eu está ligado ao pensamento também. Então, esse é um ponto que a gente tem que começar a investigar com muito cuidado, porque controlar o pensamento é algo praticamente impossível, né? Isso aí, vários filósofos já testemunharam que você não consegue controlar o pensamento. Porque quem é o controlador, no caso? Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Fique conosco. O nosso debate aqui é sobre a função do pensamento em nossas vidas, qual é o lugar próprio para ele no nosso viver. Você colocou uma questão, Eduardo, de que quando a gente decide controlar o pensamento, essa decisão, na verdade, é do próprio pensamento. Então isso acaba virando um jogo, né? E muitas pessoas até conseguem controlar por períodos mínimos através de exercícios de concentração
que muitas vezes enrijecem a própria mente, né? A pessoa fica, treina o pensamento a ficar parado num ponto, numa coisa, etc, etc. Mas talvez o caminho, não sei, para a gente poder colocar o pensamento no seu devido lugar, vamos dizer assim, talvez seja compreender como ele funciona. Não sei, eu penso que o pensamento, ele é sempre um estado de distração. Quando você está totalmente atento ao que quer que esteja acontecendo agora, nesse estado de plena atenção, o pensamento está quieto. Toda a sua energia está focada no objeto de observação. Então a gente acaba vendo que esse foco total, essa atenção total, é uma coisa que você só pode fazer no instante presente, que é o chamado presente ativo. O pensamento ele é sempre uma viagenzinha em alguma coisa do passado e alguma imaginação do futuro. É sempre um jogo de imagens, uma comparação, né, entre coisas que a gente já viu, já experienciou de alguma maneira e coisas que a gente projeta em termos do que a gente gostaria de viver, ou de experienciar, ou de evitar, e por aí vai, né? Então essa questão de compreender o chamado tempo, o tempo psicológico que o Krishnamurti fala, e compreender o que é atenção e o que é desatenção, talvez aí esteja a chave para que a própria pessoa, sem se forçar, sem se violentar, possa produzir um estado natural de quietude interior, em que algo mais sutil do que o próprio pensamento passa a iluminar a vida da pessoa. O Krishnamurti falava que o pensamento é o passado invadindo o presente e se projetando para o futuro. Então, como você dizia, enquanto nós estamos presos ao passado, vivendo no passado, nós estamos, né, trazendo a nossa memória até o presente e mastigando, vamos dizer assim, os conteúdos passados, que podem ser preocupações, podem ser problemas que você teve, que ainda não foram superados. Então, tudo aquilo que preocupa, tudo aquilo que, de alguma forma, impressionou a mente e que deixou alguma ação inacabada, acaba voltando ao presente. Então, por exemplo, quando você está numa crise profunda, é muito difícil você sentar e dizer, agora eu vou começar a meditar, agora eu vou aquietar a minha mente. Porque o pensamento ele vem naturalmente. Enquanto alguma ação estiver inacabada, estiver pendente de solução, se você está preocupado com alguma coisa que pode acontecer, ou que já aconteceu e que está trazendo uma série de consequências, a mente continua elaborando, continua trabalhando em cima, mastigando aquele conteúdo, né? E o Krishnamurti fala, inclusive, que se você não termina as coisas que você começa, essa busca de complementação, essa busca de chegar a alguma solução, continua até no sono. E essa agitação toda que a gente tem à noite é porque as coisas do dia não foram concluídas. Então, isso leva a estresse, leva a um sono inquieto, leva uma noite mal dormida, porque a mente continua trabalhando continuamente. Ou seja, não adianta a gente querer levar uma vida cheia de estímulos, de problemas, de traumas, e de repente dizer, agora eu vou parar, vou começar a meditar, vou começar a refletir mais profundamente sobre a vida. Isso não funciona, porque a mente ela não para. Então, como seria possível nós criarmos uma condição favorável a esse aquietamento, né? E isso é um trabalho assim que para a vida toda e não tem uma resposta fácil, que sempre você cria um método, implícito no método está o pensamento é que está criando o método, né? O Krishnamurti fala muito que o como não é a pergunta certa. Como é que eu chego a meditar? Como é que eu paro o pensamento? Esse como não existe, isso é fórmula. E a fórmula ainda está no domínio do pensamento. Então, como que nós vamos chegar a esse estado de quietude? Essa é
sem precisar do pensamento para tal. Pois é um grande desafio, né? E até eu me deparei um dia desses com um palestrante que conheceu Krishnamurti, um espanhol chamado Fernando de Torrijos, que ele deu umas palestras falando sobre o cultivo da atenção. Em princípio eu achei um pouco estranho, porque o Krishnamurti ele critica essa coisa de cultivar, né? Ele sempre acha que o cultivo produz o resultado no mundo prático. Mas no mundo da consciência, que é o mundo da compreensão de si mesmo, da compreensão da vida, esse cultivo é muito enganoso, né? Muitas vezes a pessoa atinge condições previamente programadas que são ilusões que ela projetou para ela mesma. Mas no trabalho que ele faz, inclusive com psicólogos, psiquiatras, com pessoas com um estado mental muito perturbado, né? Pessoas com problemas mentais sérios, até mesmo com presidiários. Ele mora nos Estados Unidos e trabalha com pessoas até condenadas à prisão perpétua. E numa equipe que envolve vários profissionais, a função dele é ajudar o sujeito a focar a mente no presente. E para isso ele usa o foco da respiração. Ele até faz uma brincadeira e fala assim: se você não consegue focar a sua atenção na respiração, tampe uma narina. Se você continuar sem conseguir focar na respiração, tampe a outra narina. Se ainda assim você não conseguir prestar atenção na sua respiração, tampe as duas narinas e a boca. Quer dizer, vai chegar uma hora que ele vai ter que prestar atenção, porque é a necessidade de respirar, né? Mas o fato é que você trazer a mente para o agora tira muito sofrimento relacionados a processos mentais neuróticos, processos até de depressão, enfim, autoimagem ferida, tantos processos que geram sofrimentos psicológicos horríveis que tem a ver com uma disfunção da mente, né? É o pensamento, até mesmo pessoas que às vezes têm depressão, o pensamento delas às vezes fica numa rotina autodepreciativa, autocondenatória, coisas assim, que a energia da pessoa vai toda embora, aí ela não tem energia nem para levantar da cama, né? Então o pensamento descontrolado, ele suga muito da vida da pessoa, né? Então, ao mesmo tempo que não é o pensamento que vai controlar, mas se a pessoa se trabalhar para tentar trazer a consciência dela sempre para o agora, para o presente ativo, e toda vez que ela perceber o pensamento viajando, essa mera percepção já é um estado de atenção, isso pode aliviar muito o sofrimento humano. O que você acha disso, Eduardo? O Krishnamurti ele dá uma importância muito grande para a ordem, mas não aquela ordem imposta de fora, uma ordem natural. Me parece que quando nós saímos do nosso equilíbrio, nós vivemos assim, com uma atividade além da natural, querendo fazer mais coisas que nós somos capazes, não terminando as coisas que nós iniciamos, nós criamos uma perturbação que tem efeitos até na nossa saúde física e também psicológica. E parece que a condição para você ter uma boa saúde, ter uma harmonia, ter um equilíbrio, é você não desejar mais do que a vida está te oferecendo. Você procurar não ser contaminado por tantos estímulos que chegam continuamente querendo que a gente faça isso, querendo que faça aquilo, indo atrás de tanta coisa ao mesmo tempo que gera uma grande inquietação, né? Então, na hora que a gente começa a observar a nós mesmos, que eu acho que a observação é central, e a gente começa a perceber que é possível você levar uma vida mais equilibrada, uma vida menos agitada, uma vida com menos demandas, isso naturalmente já gera uma condição até fisiológica que favorece
a esse equilíbrio que é tão necessário para você colocar as coisas nos eixos, né? Diminuir a velocidade, a taxa de renovação do pensamento. Então, por exemplo, uma das coisas que deixa a mente muito excitada é a televisão. A taxa de renovação de informação na televisão é muito maior do que no mundo natural. Você vê que a sequência de imagens na TV é muito rápida. Isso é proposital para segurar a atenção das pessoas. Só que o efeito que isso causa na psique é que a nossa mente, nosso cérebro, se habitua com o ritmo acelerado. E a gente gasta um tempo enorme diante da TV. A média das pessoas gasta um tempo muito grande diante da TV. Então isso é uma das coisas que faz com que a mente acabe ficando mais acelerada do que seria natural. E o estresse, essa agitação é muito maior hoje do que na época dos nossos avós, dos nossos antepassados, que levavam uma vida, né, mais em contato com a natureza, uma vida mais calma, com menos demandas, né, com menos pressão também que nós temos hoje. Então me parece que uma das maneiras que você teria para conseguir entrar no seu eixo e acalmar a sua mente seria você buscar mais a natureza e começar a perceber o que é realmente essencial na minha vida, né? Krishnamurti ele fala muito sobre isso, né? O que é essencial para você? Porque nós nos deixamos, a mente se deixa conduzir para coisas que não são importantes, que acabam ocupando todo o seu tempo e deixando a pessoa totalmente fora de si, estressada, agoniada e cheia de conflitos. Pois é, você falou da televisão, da velocidade das informações, agora também tem os aparelhinhos, né? Os smartphones, a telinha, né? Que fica lá o tempo todo sendo bombardeado com Facebook, WhatsApp e todas aquelas coisas. Eu acho muito importante no exame desse tema ficar claro o seguinte: quando você fala no lugar do pensamento na vida da pessoa, ninguém está falando em demência. Ninguém está falando em abrir mão do pensamento. O pensamento é fundamental para você ter uma vida normal e civilizada. O que nós estamos falando é que o pensamento, tal como a gente vive no padrão atual, ele não é capaz de produzir ordem, nem felicidade, nem paz, nem harmonia, nem individual, nem coletivamente. Então nós precisamos, de alguma maneira, colocar ordem na nossa casa interna, que isso envolve serenar o pensamento, não por uma imposição do próprio pensamento, mas pela descoberta de que ele é sempre uma fuga do agora, ele é sempre um estado de desatenção, e começando a observá-lo e percebendo, viajando, né? Essa percepção ela já é atenção também, né? Então você é capaz de naturalmente, a partir de uma influência mais sutil do que a do próprio pensamento, que é paz, que é harmonia, que é inteligência, que é amor, algo que está nos níveis mais profundos da consciência humana, a partir dali irradiar para o viver da pessoa, sem essa excitação que o pensamento gera por estar fora do seu devido lugar, né? Então eu vejo que é um tema fascinante que nós temos que ainda aprofundar mais isso. E a questão da ordem, né, como você está dizendo, é uma das coisas mais fundamentais. Nós temos que buscar essa ordem interior, né, essa harmonia interior que, de certa maneira, foi perdida na nossa civilização tão agitada e tão estressada. Na medida que a gente reencontrar essa ordem natural, nós vamos poder colocar o pensamento no seu devido lugar e dar o espaço para a pausa, para o momento de meditação, para o momento de reflexão, que é tão importante para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio até fisiológico. Então eu convido os telespectadores, as pessoas que estão investigando junto conosco esse tema tão fundamental, que comecem a observar um pouco mais as suas vidas e até que ponto elas podem diminuir um pouco o ritmo, podem desacelerar a sua vida para ter esse momento tão precioso que é o momento da meditação. E na medida que nós nos damos essa possibilidade de nos voltarmos um pouco para o nosso interior e serenar a nossa mente, nós entramos em contato com uma nova dimensão do ser, uma dimensão que está além do pensamento e que pode realmente nos trazer, como você colocou no início, Marcos, um estado de felicidade, um estado de plenitude, que é o que nós, no fundo, estamos buscando.
Então nós estamos encerrando aqui o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e Marcos Rezende conversamos sobre o pensamento, embora ele não se diga um filósofo, um pensador, mas o Krishnamurti foi certamente uma pessoa que nos influenciou muito, né, e trouxe uma maneira diferente de enfocar a nossa realidade. Então fiquem conosco e nos próximos programas nós voltaremos a estudar e conversar sobre esses ensinamentos tão fundamentais de Jiddu Krishnamurti.